Olá, pessoal. Vamos dar início aí à nossa primeira aula, que é sobre a importância do planejamento. Pessoal, antes de iniciar a apresentação aí dessa aula, eu quero dizer para vocês que terão materiais novos, materiais em PDF e videoaulas novas até o dia da prova objetiva. Então, sempre terão conteúdos novos lá na plataforma. Por isso que se vocês entrarem, vocês podem em alguns conteúdos não ver tudo ou não ter nada por enquanto, mas terá aí no decorrer desse tempo aí até a data da prova objetiva, tá bom? O intuito aqui é de mostrar para vocês, com essas videoaulas, como a banca, o Instituto Consulplan, como faz a cobrança desses conteúdos, para que vocês consigam chegar lá no dia da prova e também resolverem essas questões. Então, não é apenas aí fazer uma leitura rápida do conteúdo e conhecer um pouco do conteúdo, mas é entender como a banca cobra esses conteúdos. Isso é muito importante porque como são questões aí de interpretação textual, o que a banca pode fazer? Ela pode trazer outros autores, só que a maneira ali de resolver a questão, ela é muito parecida. Então, mesmo que vocês leiam um trecho de algum conteúdo que a banca pode trazer no dia da prova e vocês nunca tinham visto antes, vocês conseguem ali interpretar para resolver a questão, beleza? Então, quando se trata aí de planejamento, pessoal, atualmente a gente ouve muito aí falar sobre o planejamento participativo, que ele constitui aí de uma estratégia de trabalho que se caracteriza pela integração de todos os setores da atividade humana social, um processo global. Lá no ambiente escolar, um processo global ali do ambiente escolar que envolve ali a comunidade escolar, que são os professores, os alunos, a equipe pedagógica, a comunidade. Então, esse planejamento participativo, ele está sendo aí muito falado em provas de concurso, nos conteúdos das academias. Então, é possível que apareça aí na prova de Fundamentos da Educação, nessa parte de Fundamentos da Educação, pode aparecer aí para vocês também. O planejamento, pessoal, ele tem aí vários níveis. Então, a gente tem o planejamento em um nível aí muito abrangente, um nível macro, né? Que é o sistema educacional. Então, a gente tem um planejamento a nível nacional, estadual ou municipal. A gente tem o planejamento escolar, que é a organização geral das atividades de uma unidade escolar. Tem o planejamento curricular, que estabelece ali os componentes curriculares que irão fazer parte do curso, né? E o planejamento curricular também deve obedecer esse planejamento aí de um nível municipal, estadual e nacional. Então, são hierarquias, né? E o planejamento curricular, o planejamento ali que é feito no ambiente escolar, ele contempla todo esse contexto que envolve um planejamento muito maior e é adaptado ali para a realidade daquela instituição. Então, a gente tem também o plano de ensino, que é a organização das unidades didáticas, e o plano de aula, que tem aí um detalhamento do planejamento diário de cada disciplina. Por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem a BNCC, um currículo ali em âmbito nacional, a gente tem o currículo do estado e a gente tem o currículo dos municípios. Por exemplo, aqui na região oeste tem o currículo que é da região oeste, elaborado ali pela AMOP. Então, a gente tem essas várias
várias formas, né, de fazer o planejamento da educação, de fazer o planejamento do sistema educacional. Então, são vários níveis de planejamento. Para Gandhi, pessoal, esse ele aparece muito aí nas provas da banca Consulplan. Para ele, o planejamento participativo, ele possui 3 níveis, né? O primeiro é da colaboração, em que as pessoas não têm poder decisório, mas são chamadas a participar, a colaborar, de modo que não há espaço para uma relação horizontal e transformadora. Aqui ele está dizendo, está se referindo aí ao planejamento macro, né? Aquele planejamento feito aí pelos sistemas de educação a nível nacional, municipal, estadual. Segundo, é a decisão que tem aparência democrática, mas não contempla um olhar sobre todos os processos, mas apenas alguns. Em geral, de menor importância, as escolhas se realizam diante de alternativas já traçadas. Aqui a gente pode até se referir a um tipo de planejamento municipal, por exemplo, que pode abranger ali um planejamento curricular para todo o município, mas a gente sabe que cada instituição de ensino tem ali a sua realidade. A mesma coisa o Estado. Tem um planejamento ali, o currículo para todo o Estado, mas a gente sabe que cada escola, cada colégio, né, tem ali a sua realidade. E o terceiro nível para ele, né, é um nível que envolve a construção em conjunto. Então, seria ali o planejamento de ensino, ali na instituição de ensino mesmo, envolvendo ali a todos e considerando nesse planejamento a realidade escolar, considerando ali a situação da sua comunidade dentro de um determinado contexto. A gente tem aqui, pessoal, também para o planejamento, ele tem aí os objetivos, que são metas traçadas, o que se pretende alcançar, a sua formulação está diretamente relacionada à seleção de conteúdos. Então, os objetivos, eles são sempre aí metas traçadas. Então, o planejamento é feito com o objetivo de alcançar ali um resultado final. Conteúdos, né, que são as áreas de conhecimento, saber sistematizado, hábitos, atitudes, valores e convicções. A metodologia, que é nada mais, nada menos aí do que será feito para alcançar os objetivos que foram propostos, né? Conjunto de métodos aplicados à situação didático-pedagógica. Tem os recursos também, que consiste na utilização de materiais físicos e humanos no processo de ensino-aprendizagem. E tem também um momento ali de reflexão, que é a etapa de avaliação. É uma etapa presente cotidianamente em sala de aula, exercendo a função diagnóstica, uma vez que identifica as dificuldades e avanços na aprendizagem do aluno e na própria prática docente, proporcionando melhoria nesse processo através de uma reflexão aí constante. Esse autor, pessoal, Gandhi, ele fala também sobre formatar o planejamento com diálogo, ou seja, a intenção dele, a visão dele é que exista aí uma maneira de fazer esse planejamento considerando todos os sujeitos que são envolvidos ali no processo de ensino e aprendizagem, porque para ele é falho um planejamento que é feito alheio, né, à realidade escolar. Então, vocês podem encontrar nas provas da banca Consulplan algumas citações aí desse autor, né, e algumas questões envolvendo aí essas etapas de planejamento, envolvendo os conceitos. Então, por isso é muito importante que vocês compreendam isso de forma
ampla, né? Para que vocês consigam resolver as questões ali, se caso aparecer na prova de vocês algum outro conteúdo ou alguma outra citação de algum outro autor, para vocês conseguirem fazer ali essa interpretação dos conceitos e do conteúdo mesmo sobre planejamento. É importante, pessoal, considerar também o que o Libânio diz sobre planejamento escolar, porque o Libânio, ele também aparece muito aí em provas de concurso. Para ele, né, o plano, ele deve ser, o plano de ensino ali, o plano de aula, ele deve ser flexível no decorrer do ano letivo, porque para o Libânio, o professor ele vai estar sempre organizando e reorganizando o seu trabalho. E então ele não é o planejamento, ele não é algo ali estático que não tem mudança, né? O plano mesmo. Ele é algo que o professor irá mexer ali no decorrer do ano, se ele perceber ali que há uma necessidade de mudança conforme a avaliação que ele faz do processo de ensino e aprendizagem no cotidiano, o que o professor percebe ali que deve acontecer de mudança, o que deve ser mudado, o que é necessário ali para melhorar a aprendizagem dos alunos, novas estratégias, novos métodos. Então, o plano para Libânio, ele deve ser flexível, beleza? O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. É o que eu falei para vocês. Deve haver aí uma flexibilidade, uma revisão e uma adequação no decorrer do processo de ensino. O planejamento ele é um meio de programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Há 3 modalidades de planejamento, articulados entre si, para Libânio, né? O plano da escola, o plano de ensino e o plano de aulas. Vocês percebem que o Gandhi, ele já fala ali de uma forma mais ampla sobre o planejamento. Aqui o Libânio, ele foca mais no contexto escolar mesmo. Então, ele fala do plano da escola, o plano de ensino e o plano de aulas. É esse plano que ele diz que é flexível, que precisa ser flexível no decorrer ali do processo de ensino e aprendizagem. Porque, pessoal, o currículo, por exemplo, o planejamento curricular em âmbito nacional, por exemplo, ele é um planejamento que ele funciona como um norte ali para que os sistemas de ensino municipais, estaduais e as instituições de ensino realizem ali adaptações dentro da sua realidade, mas considerando aqueles conteúdos. Porque também, se não houvesse um currículo em âmbito nacional ou um currículo em âmbito estadual para todas as instituições de ensino, seria também algo muito desorganizado para a educação, porque uma instituição de ensino poderia selecionar, escolher lá todos os conteúdos que iria trabalhar e uma outra instituição faria de maneira diferente, uma outra de maneira diferente, então seria também algo desorganizado. Por isso existe o planejamento. E quando o Libânio fala aí do planejamento no espaço ali, no contexto escolar, ele já fala de algo flexível, por quê? Porque ele fala de uma adaptação ali para a realidade daquela instituição de ensino. Então, para ele, né, o plano da escola, ele é um documento mais global, expressa orientações gerais que sintetizam, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar mais amplo
e de outro, né, as ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos. O plano de ensino, né, ou plano de unidade, é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para o ano ou semestre. É um documento mais elaborado, dividido por unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimento metodológico. O plano de aula, ele é a previsão aí do desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou um conjunto de aulas, e ele tem um caráter aí mais específico. Outro autor também que aparece aí é o Zabala. Ele alerta, né, sobre a necessidade de refletir constantemente sobre o meio em que os alunos estão inseridos e sobre a condição de cidadania que desempenham. Isso porque não podemos pensar apenas na questão do que ensinar, refletindo sempre no porquê ensinar, visto que os conteúdos da aprendizagem desempenham a função de abarcar todas as dimensões da pessoa. O Zabala, pessoal, ele fala sobre os conteúdos da aprendizagem, que são aqueles utilizados lá no plano de aula, no plano de ensino. Esses conteúdos da aprendizagem eu trouxe aqui nessa aula para vocês, porque ele vai englobar também o próximo tópico, que é as metodologias visando a aprendizagem, né? Mas eu trouxe ele aqui porque eu vou mostrar para vocês na questão como a banca cobrou isso. Era uma questão sobre planejamento, né? Aparentemente sobre planejamento, e daí a banca já entrava nesse tópico aqui, conteúdos da aprendizagem. Então, esses conteúdos da aprendizagem está ligado aí ao planejamento das aulas, ao planejamento do que será ensinado aí aos alunos. Sobre conteúdos da aprendizagem, né, é preciso ter ciência de que tais conteúdos são formados para conhecer ou responder questões relativas às experiências dos alunos. Assim, os conteúdos de aprendizagem são divididos em factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Os factuais, eles são conteúdos que dizem respeito ao conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares. Os procedimentais, eles são aqueles que envolvem ações direcionadas para a realização de um objetivo, referem-se a um aprender e fazer, envolve regras, técnicas, métodos, estratégias e habilidades. Enquanto os atitudinais, né, envolvem valores, atitudes que implicam na tomada de posição, envolvimento e reflexão. Os conteúdos conceituais, eles são relativos aí aos conceitos e princípios, conceitos que abarcam de forma conjunta os fatos, objetos ou símbolos e têm propriedades afins. É possível exemplificar conceitos por profundidade, réptil e cubismo. Já os princípios dizem respeito às mudanças produzidas em um fato, objeto ou situação em relação a outros fatos, objetos ou situações de modo correlacionado, como uma situação de causa e efeito. Então, os atitudinais, conteúdos aí que abarcam diversos conteúdos, né, que podem ser agrupados em valores, atitudes e normas. Os valores são entendidos como princípios ou ideais éticas, né, que permitem às pessoas emitir um juízo sobre as condutas e seu sentido. Então, ele apresenta aí, pessoal, esses conteúdos da aprendizagem. E ele aparece aí nas provas da Banca Consulplan
de forma interligada ali com o conteúdo de planejamento. Ou seja, a banca, ela pode trazer isso para vocês, interligando ali as metodologias, a didática, os métodos de ensino, os conteúdos de aprendizagem com o planejamento, com o plano de ensino. Por isso eu trouxe para vocês. Olha como a banca fez a cobrança na questão. Para Libânio, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Então, ele fala aqui sobre o planejamento escolar. Portanto, o planejamento de aula, aí ele já está falando do plano de aula, é um instrumento essencial para o professor definir estratégias pedagógicas conforme o objetivo a ser alcançado, criteriosamente adequado para as diferentes turmas, com flexibilidade suficiente caso necessite de alterações. De novo, olha, ele fala da flexibilidade do plano de aula. Isso pode aparecer na prova de vocês, pessoal, que é essa necessidade de adequações, de adaptações no decorrer ali do processo de ensino e aprendizagem. Para facilitar o delineamento dos conteúdos e seleção das estratégias de ensino, é importante considerar a tipologia dos conteúdos de aprendizagem, factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais sobre os conteúdos procedimentais. Então, olha só, ele fala das estratégias de ensino e depois ele fala sobre a tipologia dos conteúdos de aprendizagem. Então, pessoal, a banca pegou o conceito de um autor com o conceito de outro autor, juntou ali para fazer a pergunta. É isso que eu quero que vocês compreendam, que a banca, ela faz toda uma contextualização para chegar ali nas alternativas e vocês conseguirem ali resolver a questão através da interpretação textual. Então, ele pergunta aqui sobre os conteúdos procedimentais. Assinale a alternativa correta. Referem-se ao conhecimento de fatos. Esse aqui, pessoal, vocês já eliminariam a primeira alternativa ali, a letra A. Por quê? Esse conhecimento de fatos, ele está relacionado à etapa ali, ó. Vou mostrar para vocês. Ele está relacionado aqui à etapa factuais, aqui, factuais. Então, essa aqui vocês já eliminariam. Envolve valores, atitudes e normas. Esse aqui é atitudinais, ó. Envolve valores, atitudes e normas, atitudinais. Então, esse vocês também já eliminariam. Relaciona-se a conceitos propriamente ditos, ó. Conceitos propriamente ditos, conceituais. Tá vendo? Aqui vocês já eliminariam essas três alternativas. Referem-se ao aprender a fazer, envolvem regras, técnicas, métodos, estratégias, habilidades e realização de ações, ou seja, para aprender é preciso fazer e aplicar o conhecimento em diferentes contextos. Aqui ele fala do processo mesmo, olha, envolve regras, técnicas, métodos, estratégias, habilidades, realização de ações. Esse aqui quer dizer o quê? Um processo, né? Então, aqui a gente tem os procedimentais. Mas, pessoal, vamos supor que vocês chegaram lá para fazer a prova e se depararam com uma questão dessa. Vocês nunca tinham ouvido falar sobre esse tema. O que vocês iriam fazer? Vocês teriam que interpretar a questão
Por isso eu disse para vocês até ali na abertura, né, que eu falei sobre o preparatório, para vocês treinarem não apenas pelo material, pelas videoaulas, mas também com o material em PDF para vocês começarem a ter essa prática de leitura para resolver as questões dessa banca, porque é uma banca, pessoal, que ela traz muito texto e texto longo, e às vezes ela vem dessa forma que eu falei para vocês. Ela começou aqui trazendo Libânio, e aqui ela já trouxe conteúdos de aprendizagem, que é outro autor. Ela fez uma junção ali para chegar na questão que era a pergunta sobre os conteúdos procedimentais. Aí vocês já conseguiriam eliminar ali, ó, porque aqui refere-se ao conhecimento de fatos, então factuais. Aqui também atitudes, atitudinais e conceitos propriamente ditos, conceituais. Aqui vocês já conseguiriam eliminar as alternativas para conseguir resolver aí a questão. Se aparecer esse tipo de questão na prova de vocês e vocês não lembrarem do conteúdo, então vocês usam esse macete aí, essa estratégia para vocês conseguirem resolver lá na hora da prova, beleza? Porque a intenção é que vocês consigam resolver as questões da banca. Então não é só aprender o conteúdo, é aprender o conteúdo e conseguir resolver as questões da banca, beleza? Essa outra questão aqui, olha, segundo Gandhi, né? A preocupação central do planejamento é definir fins, buscar conceber visões globalizantes e de eficácia. Quer dizer, para elaborar o planejamento no contexto escolar, é necessário que sejam levados em consideração aspectos político, social, econômico, cultural e educacional. Esse autor, ele fala sobre a necessidade aí de um planejamento, pessoal, que envolve aí diversos aspectos. Ele fala muito sobre a importância do diálogo na realização do planejamento. Então, ele quer dizer que o planejamento não pode ser algo fechado, antidemocrático, né? Decidido ali por um determinado grupo e aplicado ali aos alunos. Não, ele fala sobre o planejamento dessa forma aí interdisciplinar, dessa forma dialógica aí, beleza? Assim, o planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade a cada problemática do contexto social. Portanto, os elementos do planejamento escolar estão cheios de implicações sociais. Por essa razão, o planejamento é uma atividade de reflexão das nossas opções e ações. Sobre elementos do planejamento que constituem a prática docente, relacione-os com as suas respectivas características. Então, ele fala aqui sobre os elementos do planejamento. Então, a gente tem aqui, né, os objetivos, conteúdo, metodologia, recursos e avaliação. O momento de reflexão de todo o processo. Olha, o momento de reflexão de todo o processo, ele é qual? Ele é a avaliação, que é depois que fez todo o processo e a gente chega ali na parte de reflexão. Então, aqui é a avaliação, ó, é o 5, o item 5 aqui. Área de conhecimento, saber sistematizado, hábitos, atitudes, valores e convicções. Aqui ele está falando, pessoal, dos conteúdos. Olha, área de conhecimento. Então, o saber sistematizado são os conteúdos. Ele está falando sobre
os conteúdos. Consiste na utilização de materiais, aqui, olha, consiste na utilização de materiais físicos e humanos no processo de ensino e aprendizagem. Então, aqui a gente tem os recursos. Metas traçadas, o que se pretende alcançar, a sua formulação está diretamente relacionada à seleção de conteúdo. Então, aqui, quando ele fala metas traçadas, pessoal, a gente já sabe que se trata aí dos objetivos, porque quando a gente cria os objetivos, a gente cria o quê? Metas para... a gente cria metas ali sobre aquilo, né, que a gente quer alcançar. O objetivo é o que a gente quer alcançar. Qual é o resultado que a gente quer alcançar? Em um processo, né? Naquele processo de planejar uma aula, fazer um planejamento de ensino. O que se faz para alcançar os objetivos propostos? Conjunto de métodos aplicados à situação didático-pedagógica. Aqui ele está falando sobre a metodologia. Olha, o que se faz para alcançar esses objetivos? Então, a gente tem aqui o método, a metodologia. Então, pessoal, a gente tem aqui 5, 2, 4, 1 e 3. 5, 2, 4, 1 e 3. Aqui nesse tipo de questão, mesmo que vocês não soubessem todas, essa questão aqui até que ela está bem simples, né? Ela está bem compreensível. Então, mesmo que vocês não soubessem todos os itens, talvez vocês conseguiriam marcar aqui a alternativa correta por eliminação mesmo, né? Que vocês teriam ali um ou outro item que vocês têm certeza, vocês já conseguiriam resolver a alternativa. Mas reparem, pessoal, esse conteúdo aqui, ele não é um conteúdo difícil, ele não é uma questão difícil. O que a banca faz? Que acaba se tornando aí uma prova muito cansativa. Essa banca, ela coloca muito texto. Então, às vezes, o candidato até consegue ali, conseguiria resolver essa questão aqui de forma muito rápida, sem o texto, sem essa contextualização que a banca faz. Só que eu não posso dizer para vocês, já resolvam a questão sem ler ali a contextualização da banca, porque isso depende muito de questão para questão. Então, a gente não pode fazer isso. Mas é por isso, pessoal, que eu falo para vocês treinarem bastante leitura, interpretação textual para fazer aí a prova de vocês, porque essa banca, ela tem o costume aí de elaborar questões muito extensas e acaba cansando, se tornando aí uma prova cansativa. Às vezes nem é uma prova muito complexa, não é algo ali que seja tão difícil de resolver, mas é muito extensa as questões e acaba cansando aí na hora da prova. Por isso eu digo para vocês, pratiquem, não fiquem só nas videoaulas, mas pratiquem as questões, façam leituras, resolvam as questões, porque quando a gente resolve questões, a gente também aprende muito, aprende bastante, a gente aprende até errando aí as questões, a gente consegue aprender e fixar o conteúdo, isso é muito importante, isso é muito legal. Quando a gente estuda para concurso público mesmo, fazer bastante questões ajuda muito. E esse é um processo seletivo, né? Que vocês vão passar aí por ele e vocês precisam treinar bastante aí para a prova objetiva, beleza, pessoal? Então, vocês fiquem tranquilos que o acompanhamento será aí até o dia da prova objetiva, então vocês terão acesso aí e suporte para sanar as dúvidas de vocês, para conseguirem estudar aí, conseguirem fazer uma boa prova para partir aí para a prova didática, beleza? Até mais!